Bom, nossa mentoria, né? Hoje vai ser sobre métodos, né? Como já foi mencionado, né? Para alguns já estão avançados, já sabem como funciona, né? Antes de a gente realmente começar a jogar baralho cigano, a começar a praticar, né? A gente já quer logo em seguida aprender os métodos, né? Templo de Afrodite, Roda da Fortuna, enfim, diversos outros métodos que são bem conhecidos e muito usados e também muito eficazes, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que assim, quando a gente fala de método, a gente tem que ter um entendimento sobre aquele método. Não basta só simplesmente ir e usar, né? Tem que ter um entendimento, tem que entender como que aquele método tem que ser usado, como tem que ser trabalhado, qual vai ser a forma de entendimento, né? Que é uma questão que a gente muitas das vezes acaba esquecendo, né? A ansiedade fala mais alto, né? Mas hoje primeiro o método que a gente vai falar é o método mais simples, né? Vai ter um método simples, um método intermediário e um método avançado, né? Cada método vai ser uma praticidade, né? A forma de prática, o entendimento, depois a gente vai avançando até chegar no mais avançado, né? O primeiro método que a gente fala muito e a gente usa muito, né, para quem está começando é muito bom, é o método de quê? De 4 cartas. Eu vou dar um exemplo, né? Esse método, ele é um dos mais simples que tem, né? Ele é muito prático de se usar, muito simples e muito eficaz para aquele tipo de pergunta que não precisa se aprofundar tanto assim, né? Então pode ser um método usado no dia a dia, diário, né? Com pergunta avulsa, perguntas que não é tão complexo, né? Então é um método que eu particularmente uso, né? Porque muitas das vezes nem sempre a pessoa necessita de um jogo completo ou até mesmo de uma mesa real, né? É quase uma mesa real, né? Esse método de 4 cartas, mas diminuindo as cartas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. As cartas sempre vão ficar em uma linha, né? Desse jeito. Então, cada carta vai trazer uma palavra-chave, né? Daquilo que você necessita. Tem a raposa, o jardim, as flores e a cegonha. Então aqui muito provavelmente vai estar falando sobre ter mais atração, mais amor próprio, ter mais oportunidade de aproveitar consigo mesmo, né? Então assim, é um método usado para trazer uma resposta direta, trazer um conselho direto, né? E muitas das vezes não precisa de uma mesa real de 9 cartas ou de 10, enfim. A mesa real é o método intermediário, a gente já vai chegar lá, tá bom? Então assim, o método de 4 cartas cada carta vai trazer uma, duas, três possibilidades ou uma palavra-chave, né? Do que aquela carta representa, né? Aqui a cegonha representa a liberdade, observação. Pode falar também da questão da questão da liberdade, se libertar de pessoas ou da situação, não assegurar mais aquilo, né? E permitir que
não se deve mais se prender uma única coisa, né? Enfim, isso depende muito do jogo, depende muito do consulente, depende muito da energia da pessoa, né? Então, assim, cada carta vai trazer a palavra-chave, uma resposta, um conselho, ou até mesmo a possibilidade, né? E tem que saber a diferença entre a pergunta. É uma questão que muitos cartomantes não prestam atenção, né? Não consegue ter essa observação da pergunta da pessoa, né? A pessoa manda a pergunta, você vai lá e joga, aí fala uma coisa e não é do entendimento, nunca vai ser da forma que é interpretada a pergunta, né? Então é uma coisa que tem que prestar atenção, né? Uma coisa que eu sempre vou falar é prestar atenção na pergunta, entender se aquela pergunta está correta, se consigo entender, né? Porque não é porque a gente joga baralho cigano, ou tarô, ou outro tipo de oráculo, que vai ser adivinhatório, né? Você não vai saber de tudo, né? Principalmente quando a pessoa manda uma pergunta, porque a gente não está vendo a pessoa, conseguindo ter a visão, né? Isso não é como eu brinco às vezes, né? A gente não é o próprio oráculo, né? Isso é o intermediador, né? Da espiritualidade, né? Dos superiores. Então, assim, tem que saber interpretar aquela pergunta para ser respondida da melhor forma e eficaz, né? Então, assim, é uma questão que muita gente, muita gente mesmo, muito cartomante, muito oraculista, enfim, bruxa, enfim, acaba não conseguindo interpretar tão bem a pergunta, né? Mas também pode ser erro do consulente? Sim, pode ser um erro do próprio consulente, do cliente, enfim. Tanto que a gente tem que ajudar a entender a pessoa, reformular a pergunta, né? A formular, a ter um entendimento, né? E é muito importante pra gente realmente trazer uma resposta clara, com eficácia, né? Uma outra coisa que me perguntam muito, é a questão de... A pessoa fez a pergunta e saiu uma coisa totalmente diferente. Você viu uma coisa totalmente diferente e acabou falando outra coisa. É muito comum isso acontecer, porque às vezes a pessoa quer saber de uma coisa, mas na verdade o baralho vai trazer o que ela precisa saber de fato. Vou dar um exemplo. Meu marido está traindo, aí você vai lá, embaralha, bonitinho, tal, e aqui saiu a cigana, a lua, o caixão, né? E o rato. Aqui tá falando uma coisa totalmente diferente. Pode estar falando sobre a traição? Sim. Mas também pode estar falando de outro contexto, né? Existe uma mulher que precisa ter um cuidado, que ela está precisando de uma ajuda, né? O rato fala também dessa questão de doença. Então, assim, só pelo fato, as cartas que eu estou na mão, isso aqui é usando um método de 4 cartas, tá? Aqui, o caixão e rato fala muito dessa questão de fatos, de doença, mas também pode falar de espírito, um obsessor, um quiumba, um quizumbo, enfim, pode falar de um espírito que está perdido ou precisando de ajuda, tá? E a carta da lua pode mostrar muito esse lado oculto, o que não é visível para os nossos olhos. Então pode estar falando sobre a espiritualidade, sim, né? Remete muito a isso. E a cigana, mas uma cigana pode estar sendo um espírito que está querendo proteger, quer se aproximar. Não vai falar de uma pombagira, não vai falar que é uma cigana, não vai falar que é uma mentora, enfim. Vai falar que é um espírito. Baralho cigano não fala de entidade, não fala nome, não confirma nada. Baralho não é usado para isso, tá? Então, assim, é um método que
que pode ser usado fácil, né? Mas voltando da questão da pessoa fazer uma pergunta e sair outra coisa, né? Como eu falei, é muito comum isso acontecer, pode acontecer, e como já tem que colocar na cabeça que é uma coisa que é natural, porque muitas das vezes a pessoa precisa de uma resposta de outra coisa, um conselho, precisa se preocupar com outra coisa, né? Então, assim, depende muito, tá? Cada jogo, ou do método. Pode ser um jogo completo, isso pode acontecer em todos os tipos de área, tá? Então, assim, em relação a isso, é normal, não se preocupem, não desesperem, não fiquem embaralhando para achar uma resposta, porque se sair uma vez, vai sair a segunda, vai sair a terceira e você vai acabar perdendo tempo. E uma hora ou outra você vai ter que falar sobre aquilo, né? E outra coisa, eu vejo bastante coisa no baralho, mas algumas coisas não falam para o consulente. É errado ou certo? Depende do consulente. Se é um consulente que joga com você, já é um cliente fixo, né, com você, realmente tem algumas coisas que não deve ser contado, né, pela forma que pode ter a reação da pessoa, da forma que pode acabar interpretando aquilo, né. Agora, se é um consulente que está jogando pela primeira vez, realmente é uma questão que realmente depende muito, né? Se for falando de outra pessoa, tem que analisar bem, tem que formular como que vai falar, tem que pensar bem, né? Porque a palavra-chave chega na gente, mas a gente tem que saber formular aquela frase, a resposta, o conselho para aquele consulente, né? Então é realmente uma coisa que também tem que ficar atento. Tudo que envolve baralho cigano e tarô ou qualquer outro tipo de oráculo tem que ficar atento a qualquer coisa, seja com vela, seja com pedra, seja com a mesa, seja com baralho, tarô, enfim, porque mexe muito com a energia da pessoa. Então, assim, nossas palavras enquanto a gente está jogando acaba tendo força, ganha força, né? Então, assim, é uma questão que realmente tem que ter cuidado, né? Não de ser, assim, paranoico, né? Ou paranoica, da questão de, ai, nossa, eu tenho que falar isso, não vou falar assim. Não, é saber falar, mas de uma forma coerente, né? Uma forma com clareza, com calma, né? Outra coisa que é muito importante para qualquer pessoa é ter um cuidado, a paciência, né? Baralho cigano não só vai trazer a magia, uma resposta ou algo do tipo, vai trazer muito uma lição sobre a paciência, vai mostrar que o quanto a gente é insignificante, né? Com tantas situações, problemas, com depressão, ansiedade, problema financeiro, trabalho. Isso vai mostrar pra gente que a gente é só mais um ser humano na Terra e quer fazer o melhor ou ajudar alguém, né? E é muito, como que eu posso dizer, a forma que essa lição vem pra gente é muito bonita, né? Porque querendo ou não, a gente acaba também aprendendo, né? É uma pra mim eu levo também como uma filosofia de vida, né? Cada dia a gente aprende uma coisa, vê uma coisa e a gente aprende com aquilo, né? Isso depende de cada um, de querer aprender ou não, né? E então, assim, é uma questão que vai trazer muito a paciência. A impaciência das pessoas vai testar a nossa paciência. É realmente para testar até onde a gente aguenta, né? Agora, para o segundo método intermediário, né? A média, vamos dizer assim. Intermediário não, né? Média. Bom,
é um método de mesa real, né? Eu considero um método fácil, mas ao mesmo tempo pode trazer uma certa dificuldade de interpretação, né? Isso vai ser mostrado na prática agora, daqui a pouco eu já volto.